E já que você citou esse tema, Ana, é sobre isso que a gente vai tratar agora. Veja só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que a vida vai ficar bem pior no Brasil com a eventual adoção do voto impresso. O ministro esteve no plenário da Câmara dos Deputados em um debate sobre propostas de emenda à Constituição que tratam de temas eleitorais. Barroso afirmou que o sistema atual é seguro, transparente e auditável. Chamou o voto impresso de solução para um problema que não existe e falou em retrocesso e volta ao passado. Nós conseguimos acabar com a manipulação humana nos momentos críticos, que são o transporte, o armazenamento e contagem desses votos impressos. Sempre lembrando que essa é uma decisão política. E, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim. O ministro afirma que, se o voto impresso for aprovado, o TSE vai se empenhar para efetuar a mudança, mas alerta que haverá dificuldades, como a licitação para a compra dos novos equipamentos. Barroso estima que a troca de sistema custará 2 bilhões de reais e diz que o dinheiro faz bastante diferença para os cofres públicos. Eu só gostaria de lembrar que nós não realizamos o censo por falta de dinheiro e que as Forças Armadas não puderam ajudar numa operação que eu mesmo determinei para proteger comunidades indígenas e garimpeiros num conflito, porque disse que não tinha recursos. Portanto, talvez essa não seja a melhor alocação de recursos no momento. Barroso afirma que sua maior preocupação é com a possibilidade de que milhares de candidatos derrotados judicializem os resultados das eleições. E eu me pergunto o seguinte: se o próximo candidato derrotado à presidência, seja quem for, pedir para recontar, nós vamos recontar 150 milhões de votos manualmente? É essa a alternativa de modernidade? O presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, é do PSDB. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e reeleito, é do Partido dos Trabalhadores. A presidente Dilma Rousseff foi eleita e reeleita, é do Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito e é do PSL. Que raio de sistema fraudulento é esse que permite a alternância no poder do jeito que tem ocorrido no Brasil? Autora da PEC do voto impresso, a deputada Bia Kicis, do PSL, rebateu as críticas de Barroso, negou que haja retrocesso e citou o sistema eleitoral da Argentina. Muitas pessoas, das mais simples às mais cultas, elas pensam que nós queremos a volta da cédula de papel. Ministro, nós queremos aprimorar o sistema, como, por exemplo, o sistema argentino, que é a urna de terceira geração. As urnas da Argentina, elas contam com a urna eletrônica, a máquina de votação e também a impressão para que se possa conferir o resultado. A PEC do voto impresso está sendo discutida em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Para que a mudança aconteça a tempo da próxima eleição, o texto precisa ser aprovado no Congresso até outubro deste ano. Pela proposta, as urnas eletrônicas continuariam sendo usadas, mas após cada voto seria impresso um comprovante. Esses papéis ficariam armazenados em um recipiente lacrado e não iriam para as mãos do eleitor, mas poderiam ser usados para auditoria em caso de questionamentos. Guilherme Fiuza. O problema do ministro Luiz Roberto Barroso é a técnica, né? Ele não se dá bem com a técnica. E um jurista, um juiz, né? Não se dá bem com a técnica é complicado, porque ele acha que ele vai sustentar aí a aversão dele a esse aprimoramento do sistema com retórica. O ministro Barroso acredita muito na retórica dele. Alguém deve ter dito a ele, em algum momento da vida, da carreira, que ele era um grande retórico, um grande orador, um grande tribuno, né? Um grande formulador retórico. Porque o ministro dizer que a vida vai piorar, eu vou dizer para vocês, eu estou muito sem paciência com essa conjuntura. Como é que você pode estar discutindo uma coisa sensível, delicada como essa, e vem um ministro que seria a autoridade, é o presidente da Corte Máxima Eleitoral, dizer que a vida vai piorar? Vamos ter que contar tudo manualmente? Vamos ter que contar e recontar, ministro. Contar e recontar, se preciso for. Sabe por quê? Porque o senhor representa uma corte, que é o Supremo Tribunal Federal,
que colocou nesta eleição da qual estamos tratando um ladrão e colocou numa manobra inaceitável, numa manobra que todos aqueles que têm um mínimo de bom senso perceberam que é uma manobra. Fizeram esta coreografia, a questão da competência, já reconhecida pelo Judiciário brasileiro, que a Corte Suprema resolveu afrontar e atropelar. É por isso, ministro, que o eleitor não acredita no que vem daí. Porque o que vem daí é muito preocupante, inclusive aquele que possivelmente será protagonista dessas eleições, cuja lisura nós estamos discutindo aqui. Então, nós todos os brasileiros, sobra razões transbordantes para querer todas as salvaguardas possíveis. A eleição dos Estados Unidos da América foi uma eleição complicada, repleto de indícios de fraudes, e o judiciário lá não se debruçou justamente porque o sistema é obsoleto, o sistema é anacrônico nos Estados Unidos. Não houve essa possibilidade, virou uma questão política, o judiciário não quis assumir para si todos os exames de indícios de fraudes, ficou na questão processual, né? Não, porque são os estados que estão propondo, não pode, etc. e tal, e ficou por isso mesmo. O que o brasileiro olha e vê é o seguinte: a gente não está querendo isso aqui, né? A gente não está querendo isso aqui. E as intenções, né, neste estranho quadrante da história, em que instituições agem em conjunto para reabilitar um criminoso que vai disputar essa eleição, o país precisa, sem dúvida alguma, desesperadamente, de novas salvaguardas para a lisura do processo eleitoral. E é o voto auditável, é disso que se trata. Você, Zé? É interessante que eu gosto demais dessa ideia de debater a votação no Brasil, porque eu descobri aí que mesmo os eleitos, os deputados, não sabem como funciona o processo eleitoral no Brasil. É incrível, mas é verdade, eles não sabem. E gostei também desta audiência pública, né, com a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque ali a autora do projeto, a deputada Bia Kicis, pôde debater diretamente com o presidente do TSE, inclusive outros deputados falaram, e foi muito importante essa discussão, esse debate, essa troca de impressões, né, num momento ali do Congresso Nacional para formular ideias e leis, e acho muito legal que ela tenha, inclusive a deputada Bia Kicis, falado em progredir, em ir para frente, quem sabe, em vez de recuar para o voto impresso, não saia dessa comissão a ideia de um verdadeiro voto eletrônico, ou seja, através do celular, através do computador, sei lá, que não seja voto pelo correio como é nos Estados Unidos, né? Mas que realmente progrida. Achei interessante demais, porque esse processo estava escondido, os partidos políticos não estavam nem aí. O partido político tem que fiscalizar, tem que ir no TSE. Lembrando que as eleições de 2022, Fiuza, elas serão presididas pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é pelo ministro Barroso, mas por Alexandre de Moraes. É ele que vai presidir as eleições de 2022. Então, assim, eu entendo que o processo eletrônico, ele não é exatamente um voto eletrônico, ele é impresso, toda urna no final imprime. Acho que a lei poderia, já que existe a desconfiança, eu detesto essa zona cinzenta de desconfiança. A própria lei poderia colocar como automática esta conferência. Terminou a votação em cada urna, toda urna é única. A sua urna é a que tem o seu nome, os seus dados. O Tribunal Superior Eleitoral tem o maior banco de dados do país. O maior banco, nada tem um banco de dados tão completo, inclusive com a digital. Só o TSE tem. Aliás, eu queria até abrir aqui um serviço, é o seguinte: se você estiver procurando um parente que esteja sumido e que não vê há muito tempo, ou até que nunca viu, se você for à Justiça Eleitoral e ele tiver título eleitoral, você o encontra, com o endereço certinho e tudo. É o maior banco de dados atualizado do país, é o banco de dados da Justiça Eleitoral.
Tanto é que a documentação única que estava em debate, que nunca saiu, tem como base exatamente os dados da Justiça Eleitoral. Mas eu acho o seguinte, que poderia, cada urna terminou, imprime, todo voto é impresso. Terminou a urna, votação, imprime aquele resultado e automaticamente, necessariamente, teria que abrir os papéis e conferir com aquele resultado impresso. Isso acabaria a desconfiança. Não é uma centralização dos votos impressos e sair contando milhões de votos. Mas cada urna terminou, imprimiu os votos e conta os votos impressos. Aí acabaria com essa cisma e com essa desconfiança. Mas continuo dizendo, os partidos têm a obrigação de fiscalizar e recebem dinheiro público para isso. Diga, Ana. Ministro Barroso, sabe o que tem piorado muito a nossa vida? As decisões do STF. Eu queria deixar aqui a pergunta para o senhor: qual a Constituição que nós estamos seguindo? Porque são 11 ministros, cada um segue a sua Constituição, bandidos são soltos aí, inclusive traficantes, com o aval do Supremo Tribunal Federal. A interferência do judiciário, da corte mais alta do Brasil, aí, a interferência no executivo, no legislativo, em prerrogativas e premissas de outros poderes. Então, ministro Barroso, as decisões do STF é que estão piorando e muito a vida do brasileiro. Agora, eu sempre recomendo, Vitor, a excelente entrevista que a deputada Bia Kicis deu ao nosso mestre Augusto Nunes no Direto ao Ponto, porque ali ela coloca exatamente em detalhes que acaba com todas essas falácias, como o ministro Barroso tenta colocar mais uma vez sobre o voto impresso, o voto eletrônico, as urnas eletrônicas, está tudo lá muito detalhado nessa entrevista que a deputada Bia Kicis deu ao Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Outro ponto também, ele fala em judicialização, Vitor, mas o que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos é exatamente esse processo acontecendo nas cortes. A imprensa do Brasil não noticia, mas esse processo judicial está acontecendo em vários estados aqui, processos referentes à eleição de 2020, principalmente nos estados onde urnas eletrônicas foram usadas. Aqui no Arizona, por exemplo, várias urnas eletrônicas foram apagadas, dados foram deletados, tiveram que contratar uma auditoria independente, tiveram que entrar com processos, com liminares para que as urnas não fossem entregues. Depois os democratas pediram para que as urnas fossem trancadas, enfim. Tudo isso porque não tinha como auditar os votos de algumas urnas eletrônicas. O sistema de voto pelo correio é outro sistema muito confuso também, que a gente viu que não deu certo, principalmente nos estados que não pediram identidade, documento de identidade. Isso já está sendo corrigido em algumas legislaturas estaduais. Então, a gente precisa, sim, de mais transparência, de mais uma ferramenta, como a deputada Bia Kicis mostra, num processo que já é bom. O problema, e a deputada Bia Kicis fala nessa entrevista com Augusto, não é quando você aperta o seu voto, é exatamente o caminho que faz entre você colocar o número X e o X realmente chegar no final, lá no destino onde vai ser contabilizado o seu voto como X. Um último ponto, Vitor, é que eu vi recentemente o ministro Barroso aí tentando colocar uma pesquisa do Datafolha como um exemplo de que o brasileiro não quer o voto impresso. Só que a pesquisa do Datafolha, ela tinha duas perguntas. Você prefere a urna eletrônica ou você prefere a cédula de papel? Obviamente, 73%, se eu não me engano, disseram prefiro a urna eletrônica. Então, a própria pesquisa já foi direcionada de uma maneira maliciosa, porque nós não estamos voltando, essa falácia não vai cair para a população brasileira. Nós não estamos voltando ao voto de papel. É a urna eletrônica mais o voto auditável.
Outra coisa que a gente também tem que ficar em cima, Vitor, não apenas do voto auditável, mas a contagem pública. Isso foi outro problema aqui nos Estados Unidos também, onde a contagem pública com auditores e observadores dos dois partidos, ela era permitida e republicanos foram expulsos desses centros de contagem de votos. Isso aí a gente tem que ficar muito atento também. Agora, quanto ao dinheiro que ele fala de 2 bilhões, que é absurdo, né? Gastar 2 bilhões numa transparência que a população está pedindo, não vi o ministro Barroso aí tão indignado com os bilhões de reais de recursos federais que sumiram dentro da pandemia, bilhões destinados a governos estaduais e municipais. Agora 7h01. Augusto. Olha, eu não entendo essa resistência tenaz aí movida contra o voto, contra o aperfeiçoamento do voto, eu vejo como aperfeiçoamento pelo ministro Barroso. Não entendo. Não entendo. E ele comete erros primários. Você não... Vamos lá. Se fosse necessário contar todos os votos, seria possível contar todos os votos, porque não é uma junta de 5 pessoas que vai fazer isso. Você vai usar uma tremenda estrutura que já existe. As urnas elas ficam nas cidades. É lá que você vai poder fazer a recontagem. Mas, no Peru, agora com essa bola dividida, eu não sei de notícias de hoje, mas a diferença em favor do candidato que está à frente é mínima, é diminuta, e eles vão contar agora as urnas suspeitas. Eles anotam ali, por exemplo, quando uma urna qualquer não é assinada, a apuração de uma urna, né? A ata não é assinada, ou pela mesa, você tem votos, um voto irregular eles põem lá. Que eu não me lembro da palavra que eles anotam, mas é uma urna que precisa ser verificada. E vão verificar. O que custa você fazer isso? Quer dizer, um investimento desse. Eu tenho a impressão de que o Barroso, o que ele entende de voto é do próprio voto. Vai lá, aperta, tal, ele acha isso mais fácil. Ele precisa estudar os mecanismos eleitorais de todos os países para saber que o Superior Tribunal Eleitoral se tornaria menos inútil aperfeiçoando o voto. Porque ele precisa saber também que é uma brasileirice, né? O Tribunal Eleitoral. Vários países bem desenvolvidos não sabem o que é isso, nunca precisaram de uma entidade dessas.